Você já se sentiu cercado, como se tudo ao redor estivesse pronto para te derrubar, como se os inimigos fossem mais numerosos, mais fortes, mais armados? O servo de Eliseu se sentiu assim. Acordou cedo e viu o pior: montes cheios de cavalos, exércitos, armas, inimigos. Mas Eliseu viu algo maior, algo que o outro não conseguia ver, e então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o que aquele moço viu foi o invisível, o espiritual, o exército de Deus, porque quem tem fé não vive pelo que sente, vive pelo que crê. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. O rei da Síria estava furioso. Todos os planos militares eram frustrados. Toda a estratégia era descoberta, porque havia um homem, um profeta, um servo de Deus, que ouvia até o que era sussurrado no quarto do rei. O profeta Eliseu conta ao rei de Israel até as palavras que dizes em tua câmara de dormir. Do rei 6:12. Eliseu não tinha armas, não tinha exército, não tinha posição militar, mas tinha discernimento, tinha intimidade com Deus. Na calada da noite, o exército inimigo rodeou Dotã, onde Eliseu estava, silenciosos, estratégicos, queriam capturá-lo. Ao amanhecer, o servo de Eliseu se levanta e vê o cenário do desespero. Ai, meu senhor, o que faremos? 2 Reis 6:15. Desespero puro, porque aos olhos naturais não havia saída. Mas Eliseu não se desespera, não corre, não grita. Ele diz algo que deveria ecoar em nossos corações todos os dias. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6:16. O servo ainda não entendia. Como assim? Mais estão conosco? Estamos sozinhos? Então Eliseu orou, simples, profundo. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. 2 Reis 6:17. E Deus abriu. E o que aquele moço viu mudou tudo. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. Um exército espiritual, invisível aos olhos naturais, mas real, presente, pronto para agir. Eliseu viu o que ninguém via, por isso não se abalou. Enquanto o servo via problema, ele via a promessa. Enquanto o servo via guerra, ele via glória. Enquanto o servo via ameaça, ele via proteção. Porque fé não é negar o problema, é enxergar além dele. E você, o que tem enxergado o tamanho do exército inimigo ou a grandeza do Deus que está contigo? Depois disso, Eliseu não pediu vingança, nem fogo do céu. Ele pediu:
visão para o servo e cegueira para o inimigo. Fere, peço-te, esta gente de cegueira. 2 Reis 6:18. E Deus fez, porque o mesmo Deus que abre olhos, também fecha os olhos do inimigo. Aqueles soldados ficaram confusos, perderam a direção e foram conduzidos por Eliseu até Samaria, sem saber com quem estavam lidando. E mais uma vez, Deus venceu sem espada, sem sangue, sem gritos, apenas com visão, com oração, com fé. O que essa história nos ensina? Que há uma realidade espiritual ao nosso redor, que nem tudo que existe pode ser visto, mas pode ser crido. E quem crê, enxerga, e quem enxerga, descansa. Há anjos ao seu redor, há exércitos celestiais em batalha, há carros de fogo sobre os montes da tua vida. Você pode não ver, mas isso não significa que não estão lá. Muitas vezes, como o servo, nos sentimos cercados pelas contas, pelos problemas emocionais, pelas lutas familiares, pela ansiedade do futuro. Mas a oração de Eliseu ainda é válida hoje. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Porque se Deus abrir teus olhos, você vai perceber que nunca esteve só. Você vai ver o que o mundo não vê. Você vai descansar onde os outros desesperam. Você vai vencer onde pareciam haver apenas derrotas. Hoje, ore como Eliseu, peça visão espiritual, discernimento, capacidade de ver o invisível. Pare de andar só pelos olhos, comece a andar pela fé. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. O seu milagre pode não estar visível, mas está chegando. A ajuda pode não ter se manifestado, mas já foi enviada. O céu pode parecer calado, mas Deus já colocou anjos em prontidão. Hoje feche os olhos carnais e abra os olhos espirituais. Porque há cavalos e carros de fogo ao seu redor, porque mais são os que estão contigo do que os que estão contra ti. Comente com fé: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Compartilhe com alguém que está se sentindo cercado. Onde mora a palavra, histórias sagradas que tocam a alma.